15ª Sessão Ordinária, 1º de novembro de 2018. Saúdo vereadores, presentes e internautas. Solicito para que os vereadores desliguem os celulares ou coloquem em modo silencioso. Iniciamos pela pauta do expediente. Leitura da ata da sessão ordinária do dia 15/10/2018. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata. Ata da 14ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Iacanga. Aos 15 dias do mês de outubro de 2018, às 19h30, no recinto da Câmara Municipal, reuniram-se os senhores vereadores para a realização da sessão ordinária para tratar dos assuntos constantes na pauta do dia. Feita a verificação das licenças da senhora presidente, deu por iniciados os trabalhos. Expediente. Leitura e votação da ata da sessão ordinária de 1º de outubro de 2018. A senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata. E, concluída a leitura, a senhora presidente colocou a ata em discussão e, como nenhum vereador se manifestou, colocou então a ata em votação, sendo aprovada a mesma por unanimidade por todos os presentes. Em leitura do ofício do Ministério da Saúde, mês de setembro de 2018, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos ofícios e, após, informou que os mesmos encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. Em leitura, indicação número 043, autoria vereadora Enaura de Lima Medeiros. A senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da indicação. E, após, informou que a mesma será encaminhada ao Executivo na forma regimental. Em leitura, indicação 045, autoria vereador Wagner Rogério dos Santos Luiz. A senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da indicação e, após, informou que a mesma será encaminhada ao Executivo na forma regimental. Em leitura, indicação número 046, 2018, autoria vereador Rafael Giovanni de la Porta Sedemac. A senhora presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da indicação e, após, informou que a mesma será encaminhada ao Executivo na forma regimental. Pauta do expediente. O primeiro inscrito foi o vereador Rafael, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares presentes. Internautas, comentou sobre as indicações e sobre o projeto da CIP. O próximo inscrito foi o vereador Wagner Rogério Tibilô, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares, presentes internautas, e comentou sobre o projeto da CIP. Não havendo mais inscrito, a senhora presidente suspendeu a sessão por 5 minutos para a juntada dos pareceres. Pauta da ordem do dia. Em discussão única, o projeto de lei PMI 025/2018, origem prefeitura, que dispõe sobre a concessão de subvenção social às instituições, que especifica durante o exercício de 2019 e dá outras providências. Com a concordância de todos, a senhora presidente dispensou a leitura do projeto e solicitou ao segundo secretário que realizasse a leitura do parecer. Após, a senhora presidente colocou o parecer em discussão e, como nenhum vereador se manifestou, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Na sequência, a senhora presidente colocou o projeto em discussão e, como nenhum vereador se manifestou, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em discussão única, projeto de lei número 026/2018, que modifica e acrescenta os artigos da Lei 332 de 92, de 2 de abril de 1992, Código de Postura, adequando o referido instituto legal à realidade social e econômica da cidade e da outras providências. Com concordância de todos, a senhora presidente dispensou a leitura do projeto e solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do parecer. Após, a senhora presidente colocou o parecer em discussão e o vereador Rafael fez uso da tribuna para comentar sobre o parecer, que em ocasião pediu vistas do mesmo para melhor estudo. A senhora presidente colocou o pedido de vista em votação, sendo aprovado por 7 votos contra 1. O vereador Dorival Dorinho também fez uso da tribuna para comentar sobre o parecer. Não havendo mais matéria, a senhora presidente convocou a todos para a próxima sessão ordinária, agendada dia 1º de novembro, às 19h30. Explicações pessoais. O primeiro inscrito foi o vereador Rafael Dorival Assis Sargento,
que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares presentes internautas, comentou sobre a comemoração dos professores, galerias quebradas, galerias quebradas e CIP. O próximo inscrito foi o vereador Leonel, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares presentes e internautas, comentou sobre o projeto da CIP e fez homenagem aos professores. O próximo inscrito foi o vereador Wagner Crepaldi, galego, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares presentes e internautas, parabenizou os professores, comentou sobre o projeto da CIP e sobre a falta de vagas da creche. O próximo inscrito foi o vereador Rafael, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares internautas, parabenizou os professores, comentou sobre a comemoração dos mesmos, caminhada Outubro Rosa, parabenizou a funcionária Sueli, do setor da cultura, por seu trabalho, comentou sobre o transporte dos estudantes a Bauru, Distrito Industrial, e exibiu, através de projetor multimídia, fotos da situação do telhado da entrada do residencial Vale das Águas e do muro antigo do zoológico. O próximo inscrito foi o vereador galego, o vereador Wagner Rogério Tibilô, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares presentes internautas, comentou sobre a reforma do velório, agradeceu os votos dos candidatos Ricardo Madalena e Gilberto Nascimento, parabenizou os professores e comentou sobre a comemoração dos mesmos. Projeto da CIP, parabenizou as crianças pelo seu dia e, por fim, comentou sobre as vagas na creche. O próximo inscrito foi o vereador Dorinho, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares presentes internautas, parabenizou os professores, comentou sobre as vagas da creche, Distrito Industrial, e, através do projetor multimídia, exibiu fotos de sugestões de disposição e mesas na calçada. Como não havia mais nenhum inscrito, a senhora presidente convocou novamente os vereadores para a próxima sessão, dia 1º de novembro de 2018, às 19h30, e deu por encerrada a sessão, sobre a qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Sala de sessões, 15 de outubro de 2018. Paranhene dos Santos Alvarez Bueno, presidente. Leonel Rom, primeiro secretário. Wagner Rogério Santos Luiz, segundo secretário. Coloco a ata em discussão. Quem quiser falar, que o faça pela ordem. Senhora presidente, pela ordem, eu só queria que fizesse uma correção na minha fala, onde fala das questões das mesas, que se colocasse que foi a sugestão da construção dos parcletes para resolver os problemas das mesas na calçada. Sugiro à secretária que faça a correção para que a gente faça a votação novamente na próxima sessão. Faz só ressalvas? Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Em leitura, projeto de lei complementar PMI 11/2018, origem prefeitura, que altera o artigo 2º da lei número 1595/2017, aumentando o número de vagas. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei complementar número 11/2018. 1º de novembro de 2018. Altera o artigo 2º da lei 1595/2017, aumentando o número de vagas. Artigo 1º. O caput do artigo 2º da lei municipal 1595 de 2017, de 18 de agosto de 2017, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O programa disponibilizará até 45 vagas e proporcionará aos beneficiários. Artigo 2º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revoga-se as disposições em contrário. Iacanga, 1º de novembro de 2018. Ismael Edson Boiani, prefeito. Justificativo. Senhora presidente, senhores vereadores, a temática da pobreza tem sido objeto de preocupação constante no campo da assistência social, tendo em vista a sua redução ou regulação, tida como necessária para permitir a manutenção dos programas de transferência de renda. A pobreza é aqui concedida na sua dimensão de fenômeno multidimensional. Nesse sentido, não se pode ser vista
como mera insuficiência de renda, pois é também desigualdade na distribuição da riqueza socialmente produzida, e não acesso a serviços básicos, à informação, ao trabalho ou a uma renda digna, e não participação social e política. Perceber a pobreza como fenômeno estrutural decorrente da dinâmica histórica do desenvolvimento do capitalismo, enquanto fenômeno complexo, multidimensional e relativo, permite desconsiderar seu entendimento como decorrente apenas da insuficiência de renda e os pobres como um grupo homogêneo e com fronteiras bem delimitadas. Permite também desvelar os valores e concepções inspiradas às políticas de intervenção nas situações de pobreza e suas possibilidades e impossibilidades para sua redução, superação ou apenas regulação. Criou-se no município de Iacanga uma frente de trabalho, instituída pela Lei 1595/2017, com o intuito de amenizar as consequências da ausência ou insuficiência da renda familiar dos mais pobres e vulneráveis, mas que ainda deixa a desejar em eficiência devido à grande demanda de inscrições. A informar, para as 30 vagas oferecidas, houveram em apenas 4 dias cerca de 290 inscrições, avaliadas ao menos 90% como perfil prioritário e emergencial para acesso da frente de trabalho. O desafio está em aproveitar essa tecnologia para aumentar a eficácia e eficiência das políticas sociais municipais de todo e eliminar consistentemente as múltiplas dimensões de pobreza. Diante da imensa procura de pessoas não inscritas e com a necessidade de nova abertura para inscrições e avaliações sociais, para o levantamento da situação real das necessidades de acesso à renda, solicitamos a possibilidade do aumento de 30 para 45 vagas de acesso ao programa, contemplando assim um maior número de pessoas com acesso à renda, informações e capacitações necessárias para a perspectiva de uma vida digna. Vale salientar que a Secretaria de Assistência Social recebe diariamente pessoas não inscritas procurando pelo acesso ao programa, e sim, como aquelas que não ingressaram a esse aumento nas vagas, potencializaria muito o programa e a inserção produtiva do município, já que estão prestes a iniciar um ciclo de capacitação no município. Agradecemos a deferência da atenção e renovamos os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ismael Edson Boiani, prefeito. Informo que o mesmo será encaminhado às comissões na forma regimental. Em leitura, projeto de lei PMI/21/2018, origem prefeitura, que institui o imposto predial e territorial progressivo no município de Iacanga e dá outras providências. Projeto substituído. Informo que este projeto foi substituído, retornando para a leitura do mesmo. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Ofício Gabinete PMI Câmara Municipal número 055/2018. Iacanga, 19 de outubro de 2018. Solicita a substituição do projeto de lei 021/2018. Senhora Presidente, vimos respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a substituição do projeto de lei número 021 de 12 de setembro de 2018, em virtude das necessárias alterações para adequação do mesmo. Certos de vossa anuência e compreensão, antecipamos nossos agradecimentos e renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Ismael Edson Boiani, prefeito. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara, Mariane dos Santos Alvarez Boiani. Projeto de lei número 021, 12 de setembro de 2018, institui imposto predial e territorial progressivo no município de Iacanga e dá outras providências. Capítulo 1. Instituição e procedimentos. Artigo 1º. Fica instituído no município de Iacanga
o IPTU progressivo, no transcorrer do tempo, de forma a compelir proprietários do uso do solo não edificado ou edificado com subutilização ou, ainda, sem qualquer forma de utilização, a promover a função social dos imóveis que lhes pertença. Nos exatos termos do artigo 182 da Constituição Federal e da Lei Federal 10.257, em seu artigo 2º, incisos 6, alíneas A, B, C e E do Plano Diretor Participativo de Iacanga, Lei Complementar 051/2011, de 5 de outubro de 2011, e seus artigos 3º, 17, inciso 2, alíneas A. Parágrafo único. O disposto nesta lei não se aplicará aos imóveis cuja área de terreno ou de construção não atinjam 250 metros quadrados, desde que o proprietário não possua outro imóvel urbano no município de Iacanga, excluindo-se ainda do alcance da presente lei áreas de proteção permanente e áreas de proteção ambiental definidas no Plano Diretor Participativo de Iacanga, ou assim apurado mediante constatação in loco das condições físicas do imóvel ante a legislação estadual ou federal. Artigo 2º. A identificação do imóvel em relação ao atendimento à sua função social ou não, como descrito no artigo 1º da presente lei, se dará após a vistoria da Secretaria de Obras na pessoa do fiscal de edificações, que deverá relatar a situação do mesmo em relatório circunstanciado, acompanhado de fotos e a partir da base cadastral do IPTU, tendo como ano de referência os dados do exercício fiscal de 2017 ou mediante apresentação de cópia da certidão do cartório de registro de imóveis cujas alterações, alienações ou averbações tenham se dado em data anterior a 1/1/2017. Artigo 3º. É de responsabilidade dos proprietários, dos possuidores, a qualquer título, dos detentores dos direitos de cessão de uso, de direitos hereditários e dos promitentes compradores e a atualização cadastral dos dados constantes no rol do IPTU, de forma a evitar cobranças amigáveis ou ação de execução fiscal resultantes dos débitos referente ao IPTU indevidas, lançados contra os imóveis em questão, obedecendo-se ao conceito da economicidade da gestão pública e à obrigatoriedade do sujeito passivo do tributo em informar ao fisco todos os dados que possibilitem o efetivo lançamento tributário, além de seu recebimento. Artigo 4º. Os proprietários dos imóveis tratados nesta lei serão notificados pela Prefeitura Municipal de Iacanga por intermédio de qualquer agente político que exerçam funções da Coordenadoria Municipal de Tributos ou da Coordenadoria de Obras, com atribuições de fiscalização ou lançamento tributário, para que promovam adequado aproveitamento dos imóveis que lhes pertençam ou sobre as quais detenham responsabilidade legal e que estejam nos termos da legislação em vigor, deixando de cumprir sua função social. As obras cujas alíneas A e B do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 4º da presente lei deverão iniciar-se no prazo máximo de 360 dias a contar da data da aprovação dos projetos retos citados. Artigo 6º. Os proprietários terão 720 dias para concluírem as obras, a contar da data da aprovação dos projetos, podendo, a critério da Prefeitura Municipal de Iacanga, ter referido o prazo prorrogado por prazo e tempo certo. Após a análise do pedido por escrito, devidamente fundamentado em questões técnicas ou em questões financeiras que impeçam o cumprimento do cronograma físico-financeiro de realizações das obras. Artigo 7º. A transmissão do imóvel por ato do inter vivos ou causa-mortes, posterior ao recebimento da notificação que se trata desta lei, transfere também as obrigações do parcelamento, edificação ou utilização ao novo proprietário, sem interrupção de quaisquer prazos que estiverem fruindo. Capítulo 2.
da progressividade do IPTU no tempo. Artigo 8º. Em caso de descumprimento das condições e prazos de adequação para apresentação de projetos, para início e término das obras ou para efetiva utilização dos imóveis, nas condições estabelecidas no parágrafo 1, serão aplicadas para fins de cálculo do IPTU as alíquotas constantes no parágrafo 1º desse artigo sobre os valores venais definidos para o exercício 2019, devidamente corrigidos anualmente pelos mesmos índices aplicados aos demais tributos, taxas e tarifas municipais pelo prazo de 5 anos. Capítulo 3. Da desapropriação com pagamentos em títulos. Artigo 9º. Em hipótese alguma, o pagamento referido no artigo 8º poderá ser feito devidamente em moeda corrente do país, somente e exclusivamente em títulos de dívida pública, estando em resgate dos mesmos sujeitos às seguintes hipóteses: 1. Desde que não produza déficit orçamentário, desde que não produza déficit financeiro, desde que não comprometa a execução orçamentária, desde que haja previsão orçamentária, desde que não resulte na vinculação de receitas tributárias, desde que se obedeça os índices de impostos pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, artigo 10. Ocorrida a desapropriação da Prefeitura do município de Iacanga, deverá, num prazo de 36 meses, contados a partir da data da inclusão do imóvel do seu patrimônio permanente, proceder à adequada utilização do bem para a via pública e de terceiros, somente admitindo-se a alienação do bem desde que, obedecido o regramento da Lei Federal 8666 e os certames nela previstos, após a autorização legislativa, num valor que indenize a municipalidade, no mínimo na mesma quantia paga por ocasião da desapropriação, acrescidos de juros e atualização monetária, e em um único pagamento à vista do ato de transmissão do bem. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 11. As regras estabelecidas nesta lei se aplicarão em todas as áreas de perímetro urbano do município de Iacanga. Artigo 12. As políticas públicas decorrentes da aplicação da presente lei deverão obrigatoriamente estar em consonância com as conferências da cidade, com o Estatuto das Cidades, Lei Complementar, Plano Diretor Participativo, Lei Complementar 051 e Lei Estadual e Federal a âmbito ambiental. Artigo 13. Caberá à Coordenadoria Municipal de Tributação toda operalização para a efetiva implementação da progressividade do IPTU no município de Iacanga, inclusive orientando a Secretaria de Obras, via seus agentes fiscalizadores, o estabelecimento do fluxo de documentos e hierarquização de decisões administrativas. Artigo 14. Empreendimentos ou empreendimentos ou loteadores que tenham cumprido com todas as obrigações legais para a implementação de loteamentos, que tenham disponibilizado para venda as unidades decorrentes do fracionamento de terras e tenham dotado todo o empreendimento das obras de infraestruturas definidas nas municipalidades e pela legislação federal, não serão alcançados pela presente lei, até o lote seja comercializado a terceiros, quando então estes estarão sujeitos ao regramento aqui estabelecidos. Artigo 15. As despesas decorrentes da execução desta lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, obedecidas às condições estabelecidas no artigo 9º. As despesas decorrentes dessa execução desta lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, obedecidas nas condições estabelecidas no artigo 9º. Artigo 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Ismael Edson Boiani, prefeito. Exposição de motivos. Considerando o dispositivo dos artigos número 183 e 182, parágrafos 1º, 2º e 3º, do inciso 1, 2 e 3 da Constituição Federal, da Lei Federal 10.257, considerando
a necessidade do município em criar políticas públicas que incentivem a função social dos imóveis em sua área urbana, reduzindo o déficit habitacional e o número de terrenos baldios inseridos no perímetro urbano do município e a constante desobediência dos proprietários na manutenção e conservação desses imóveis, o que tem exigido da administração pública a intensificação da fiscalização e a aplicação de multas visando combater o abandono, o crescimento de mato, a disposição irregular dos resíduos nesses imóveis, considerando a necessidade de se combater a especulação imobiliária, considerando os recorrentes apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, particularmente o contido no relatório referente às contas anuais do exercício 2017, inserido no processo do Tribunal de Contas 6658-989/16. Resolve o chefe do Executivo Municipal encaminhar esta colenda Casa de Leis o presente projeto que visa a instituição do IPTU progressivo no âmbito do município de Iacanga. Informo que o mesmo será encaminhado às comissões na forma regimental. Em leitura, projeto de lei PMI/31/2018, origem Prefeitura, que autoriza a desafetação da área verde do bairro Jardim Paraíso, bem como a substituição da área institucional localizada no bairro Jardim Enseada, pela área adquirida no bairro Centro do município de Iacanga e da outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 31/2018. Autoriza a desafetação da área verde do bairro Jardim Paraíso, bem como a substituição da área institucional localizada no bairro Jardim Enseada pela área adquirida no bairro Centro, no município de Iacanga e da outras providências. Capítulo 1. Instituição e procedimentos. Artigo 1º. Fica desafetada a destinação da área verde e passa a destinação da área de uso institucional à área matriculada sobre o número 44.317 do livro número 2 de registro de imóveis da comarca de Ibitinga, assim caracterizada. Um terreno situado na cidade de Iacanga, comarca de Ibitinga, totalizando a quadra C do loteamento Jardim Paraíso, perfazendo uma área de 3.558,95 metros quadrados, tendo esse de forma irregular que teve início no ponto 1, situado à margem da rua Antônio Trentin, lado ímpar, e a rua Nathalie Cherry, lado par, e daí segue acompanhando o alinhamento da rua Antônio Trentin, para uma distância de 106 metros e 51 centímetros, até atingir o ponto 2. Daí segue uma curva à direita com desenvolvimento de 13,83 metros na confluência da rua Antônio Trentin com a rua Patrocínio Cabral, lado par, até atingir o ponto 3. Daí segue acompanhando o alinhamento da rua Patrocínio Cabral para uma distância de 25,96 metros até atingir o ponto 4. Daí segue em curva à direita com desenvolvimento de 10,49 metros na confluência da rua Patrocínio Cabral, lado par, até atingir o ponto 5. Daí segue acompanhando o alinhamento da rua Luiz Grigoletti, por uma distância de 55,85 metros até atingir o ponto 6, na divisa da rua Luiz Grigoletti com Sebastião Cardoso de Oliveira, para uma distância de 12,97 metros até atingir o ponto B. Daí reflete à esquerda com a mesma confrontação e segue para uma distância de 51,50 metros até atingir o ponto 7. Daí reflete à direita e segue ainda na mesma confrontação, por uma distância de 13,35 metros até atingir o ponto inicial 1, fechando o perímetro. Artigo 2º. Fica afetada com a destinação da área institucional a área matriculada sob o número 44.317 do Registro de Imóveis da Comarca de Ibitinga, São Paulo, com as características escritas no artigo anterior. Artigo 3º. Fica desafetada a destinação de área institucional à área matriculada sob número 51.429 do Registro de Imóveis da Comarca de Ibitinga, São Paulo, assim caracterizada. Um terreno situado na cidade de Iacanga, comarca de Iacanga, no local denominado Jardim Enseada,
com frente para as Ruas dos Pinheiros, esquina com a Rua dos Eucaliptos e dos Ipês, e que constitui sistema de recreio 2. Terreno esse com área de 3.539 metros quadrados, com o seguinte perímetro e confrontações. Partindo do ponto 1, situado na divisa faixa de inundação da CESP e na divisa da Rua dos Ipês, segue confrontando com a faixa de inundação da CESP com o rumo de 58 graus. E se distancia de 27 metros e 50 centímetros do ponto 2. Daí, deflete à esquerda e segue confrontando a Rua dos Eucaliptos, medindo 115 metros até o ponto 2. Daí segue em curva com 16 metros e 30 centímetros, na confluência das Ruas dos Eucaliptos e dos Pinheiros até o ponto 4. Daí segue em linha reta, confrontando a Rua dos Pinheiros, medindo 7 metros até o ponto 5. Daí deflete à esquerda e segue uma curva para uma distância de 17 metros e 10 centímetros, confrontando com a confluência das Ruas dos Pinheiros e dos Ipês, até o ponto 6. Finalmente segue, medindo 120 metros, confrontando a Rua dos Ipês, até o ponto inicial 1, fechando o perímetro. Artigo 4º. Fica afetada com destinação de área institucional a área matriculada sob o número 51.670 do Registro de Imóveis da comarca de Ibitinga, assim caracterizada. Uma gleba da área de 3.586 metros quadrados, destacada em um imóvel da Chácara São Pedro, situado na fazenda Areão, do município de Iacanga, gleba esta com perímetro certo, que começa no ponto 1, correspondente ao marco M20E, localizado na cota 407,50 metros, e o imóvel de José da Silva, matrícula 234, e daí segue confrontando com o imóvel de José da Silva, com azimuth 0 grau 18,53 e distância de 62,43 metros até o ponto A. Daí reflete à direita e segue confrontando com a área remanescente de Paulo Roberto de Moraes Oliveira e outros, atualmente constante na matrícula 51671, com azimuth de 110 graus 57,18 e distância de 80,97 metros até o ponto B. Daí reflete e segue confrontando com a Avenida Dr. Jonas Nunes Brigagão, com azimuth de 200 graus 50,20 e distância de 35 metros até o ponto 8. E daí deflete à direita e segue pela conta 407,50 metros, confrontando com a AS Tietê SA, sucessora da CESP, com azimuth 269 graus 39,59 e distância de 69,971 metros até o ponto inicial. 1. M20E, fechando o perímetro e fazendo a área acima de 3.586 metros, 3.586,47 metros quadrados. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Iacanga, 15 de outubro de 2018. Ismael Edson Boiani, prefeito. Exposição de motivos. Considerando o disposto nos artigos 180, inciso 7, e seus parágrafos da Constituição do Estado de São Paulo, a saber, artigo 180, no estabelecimento das diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os municípios assegurarão, inciso 7, as áreas definidas em projetos de loteamento com áreas verdes ou institucionais não poderão ter a sua destinação, fim e objetivos originariamente alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver conformalidade à regulação de a. Loteamentos cujas áreas verdes ou institucionais estejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social destinados à população de baixa renda e cuja situação esteja consolidada ou seja de difícil reversão. B. Equipamentos públicos implantados com os de diversos da destinação, fim e objetivos originariamente previstos quando da aprovação do loteamento. C. Imóveis ocupados por organizações religiosas para suas atividades finalísticas. Parágrafo 1º. As exceções contempladas nas alíneas A e B dos incisos 7
deste artigo serão admitidas desde que a situação das áreas objeto de regularização esteja consolidada até dezembro de 2004, mediante a realização de compensação que se dará com a disponibilização de outras áreas livres ou que contenham equipamentos públicos já implantados nas proximidades das áreas objeto de compensação. Parágrafo 2º. A compensação de que trata o parágrafo anterior poderá ser dispensada por ato fundamentado da autoridade municipal competente, desde que nas proximidades da área pública, cuja destinação será alterada, existam outras áreas públicas que atendam às necessidades da população. Parágrafo 3º. Por favor, tem como falar um pouquinho mais baixo? Parágrafo 3º. A exceção contemplada na linha C do inciso 7 deste artigo será permitida desde que a situação das áreas publicadas, objeto de alteração da destinação, esteja consolidada até dezembro de 2004, e mediante a devida compensação ao Poder Executivo Municipal, conforme diretrizes estabelecidas em lei municipal específica, que autoriza a alteração da destinação das áreas verdes ou institucionais com a finalidade de regularização dos equipamentos públicos implantados, os quais possuem destinação diversa da originalmente atribuída. Considerando a necessidade do município em regularizar a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Caldas de Souza, considerando a construção da referida escola dada no ano de 2000, considerando a recente aquisição por desapropriação amigável da gleba da terra constante, da matrícula 51.670, considerando que esta gleba será objetivo de construção do projeto Escola Ambiental. Informo que o mesmo será encaminhado às comissões na forma regimental. Em leitura, ofício de número 29/2018, Santa Casa de Misericórdia de Iacanga, encaminha a prestação de contas referente ao mês de setembro de 2018. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício. Envio de prestação de contas. Senhor Presidente, pela Vossa Excelência, como os demais ilustres vereadores possam acompanhar a forma e como estão sendo empregados os recursos recebidos dos governos estaduais e municipais, pela Santa Casa de Iacanga, estamos passando em vossas mãos a prestação de contas relativa ao mês de setembro de 2018. Salientamos que todos os meses são elaborados essas prestações de contas e encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e uma cópia com todos os elementos daquela. São também remetidas para a Câmara Municipal para o conhecimento e acompanhamento. Acrescemos ainda que, caso haja quaisquer dúvidas sobre a documentação, valores ou serviços que foram executados, estaremos à disposição para esclarecer o ocorrido, com a certeza de que a prestação de contas servirão para a Câmara Municipal tenha conhecimento dos trabalhos da Santa Casa de Iacanga. Apresentamos a Vossa Excelência os nossos protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, Dorival Ferreira de Campos Filho, provedor. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara, Mariana dos Santos Alvarez Boiani. Informo que o mesmo, juntamente com a prestação de contas, encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. Em leitura, indicação de número 47/2018, autoria vereador Wagner Rogério dos Santos Luiz. Solicito ao secretário que faça a leitura da indicação. Indicação número 47/2018. Nos termos do artigo 147 do Regimento Interno desta Câmara, o vereador infraassinado vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar seja encaminhado ao chefe do Executivo Municipal a seguinte indicação: que o senhor prefeito municipal estude a possibilidade de realizar reparos no asfalto da Avenida das Primaveras, na altura do Distrito Industrial, nessa cidade de Iacanga. Justificativa: o vereador que essa subscreve tem recebido diversas manifestações de munícipes acerca da necessidade de reparos na Avenida das Primaveras, na altura do Distrito Industrial, e as razões de segurança são evidentes. Conforme as fotos anexas,
A rua está com inúmeros buracos que pode causar acidentes ou mesmo dano a algum veículo automotor. Este trecho é utilizado por munícipes que trabalham nas empresas do Distrito Industrial, portanto o tráfego é intenso. Já ocorreram inúmeros acidentes com motocicletas e para tentar impedir que aumentem esses acidentes, proponho esta indicação. Diante do exposto, requer seja analisada a presente indicação e ao final seja atendida a solicitação acima. Sala das Sessões, 1º de novembro de 2018, Wagner Rogério dos Santos Luiz, vereador. Informo que a mesma será encaminhada ao Executivo. Em leitura, indicação de número 48/2018, autoria vereador Wagner Rogério dos Santos Luiz. Solicito ao secretário que faça a leitura da indicação. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Iacanga, indicação número 048/2018. Nos termos do artigo 147 do Regimento Interno desta Câmara, o vereador infracionado vem muito respeitosamente à presença da Vossa Excelência solicitar que seja encaminhado ao Executivo, ao excelentíssimo presidente do Igreja Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a seguinte indicação: que Vossa Excelência estude a possibilidade de instalar posto de atendimento eleitoral no município de Iacanga. Justificativa. O vereador que esta subscreve tem recebido diversas manifestações de eleitores da Zona Eleitoral 049 acerca da dificuldade encontrada em ter que se locomoverem até a cidade de Ibitinga, 50 km de distância, para proceder ao cadastramento biométrico ou outro serviço de cunho eleitoral. Como se disse, o município de Iacanga possui aproximadamente 8.000 eleitores e, infelizmente, a locomoção de muitos desses até a cidade vizinha gera transtornos de diversas ordens, agravados notadoramente em razão do não funcionamento do cartório eleitoral aos fins de semana. Vale ressaltar que a Zona Eleitoral 049 está adstrita à comarca de Ibitinga, da qual esta cidade já não mais pertence. Logo, já constituindo Iacanga uma comarca, é razoável o presente pleito de, no mínimo, ser estudada a implantação de um posto de atendimento eleitoral neste município. Diante do exposto, requer-se seja analisada a presente indicação e atendida a solicitação acima exposta. Sala das Sessões, 1º de novembro de 2018. Wagner Rogério dos Santos Luiz. Informo que a mesma será encaminhada ao Executivo. Solicito ao secretário que verifique se há inscritos e verificar e efetuar a chamada dos mesmos. Sim, presidente. Vereador Rafael. Alô. Boa noite, senhora presidente, primeiro e segundo secretário, nobres edis, pessoas que nos dão a honra e internautas que nos assistem. No tema da pauta de expediente, gostaria apenas de falar dos projetos que foram lidos e, dentre eles, gostaria aqui de parabenizar o Executivo e a assistente social pelo aumento do número de vagas na frente de trabalho. Realmente, esses esses servidores fazem um trabalho belíssimo à frente da prefeitura, trabalhando, fazendo esse serviço mais difícil. Porém, o que nós temos visto é que estamos dando apoio e ajuda a esses moradores da cidade de Iacanga, mas não podemos transformar um projeto bom como este em uso de funcionários para não contratarmos outras pessoas para a função que realmente deveria ser contratado. Então, acho um projeto de suma importância, pois temos em Iacanga, como foi lido na justificativa, uma enorme procura de desempregados que vão até o assistente social à procura de um emprego, à procura
de trabalhar para a prefeitura e receber um salário mínimo de ajuda, e receber também uns cursos para se recolocar no mercado de trabalho. Então, é visível perante nós todos, vereadores e a população, que a nossa cidade hoje está carente de empregos, está carente de fábricas que contratam essas pessoas. E essas pessoas estão desesperadas procurando assistente social para trabalhar. O que querem é um trabalho. Então, isso é sim a função do executivo. E não tirar o dinheiro desses. É dar o meio, dar a credibilidade a essas pessoas para se recolocarem no mercado de trabalho. Esse é realmente um projeto que nós, vereadores, devemos debruçarmos e, com certeza, aprovarmos nessa Casa de Leis. A respeito do imposto predial progressivo, é um tema que já esteve nessa casa, já discutimos na Câmara, já estudamos bastante, já teve substituição agora, e novamente vamos voltarmos, lermos e estudarmos novamente a substituição, mas é um projeto que, de antemão, eu já tenho um meio pé atrás com ele, porque novamente nós estaremos encarecendo e colocando gastos aos munícipes de nossa cidade. Então, temos aqui que fazer o peso entre a administração pública e também a municipalidade, porque também a municipalidade, os munícipes não aguentam mais vários terrenos baldios, vários terrenos abandonados, mas também não podemos pesar no bolso daquela pessoa que compra o seu terreninho, que compra o seu imóvel para uma futura construção, para uma futura constituição de uma família, arcar com o IPTU de hoje aproximadamente 2,5, vereador Ganel? 2,5 o valor do IPTU? Depende o... A alíquota aproximada é 2,5, né? É 2,5 mais caro. Do valor venal, né? É. E aproximadamente Dois, esse valor Rafa. ir para 15% do valor Licença. venal. Retificando, é 2% 2%. quando não tem muro e não tem calçado. Aí vai... Vai para quase, vai para 15% do valor venal se esse terreno, esse imóvel não atender a função social, a qual é ter uma construção. Então isso aí é uma coisa que nós devemos estudar sim. Então já peço aqui novamente o empenho dos vereadores que já se empenharam nesse projeto para vermos a melhor saída sobre o tema. A respeito da desafetação de área verde e substituição, eu já vou estudar melhor esse projeto, mas é um tema que desafetação de área verde, eu acho que já não é o correto caminho a ser seguido, porque toda cidade precisa realmente de uma área, e a desafetação desses locais não é o melhor caminho para a municipalidade. E também a troca e substituição, eu vou ver realmente qual o melhor caminho a ser seguido sobre o tema. E finalizando aqui, parabenizo o vereador Rogério, conhecido Tibirô, pelas duas indicações a respeito do recap da Avenida das Primaveras, realmente está precária a situação. E a respeito do posto de atendimento eleitoral para o cadastramento biométrico. Já estive conversando com o Conrado, vereador, que é o chefe do cartório eleitoral. Ele disse que é de grande dificuldade vir até a cidade de Iacanga, porém precisaria aí de uma participação muito grande da prefeitura, porque teria que trazer esse funcionário e depois levá-lo, certo? Mas poderíamos aí sim pensarmos em algo aí numa semana, porque beneficiará e muito a população de Iacanga, porque realmente não temos condições e nem horário de ônibus disponíveis para ficar se deslocando até a cidade de Ibitinga para esse cadastramento. Então são duas indicações de suma importância para o município. E posteriormente volto nas explicações pessoais para falar sobre o tema, que acho que a maioria dos senhores estão aqui hoje, que é a CIP, e a respeito de outros temas também inerentes ao município de Iacanga. Sem mais, uma boa noite. Vereador Dorinho.
O meu lá está funcionando. Boa noite, senhor presidente, secretários, os novos edis, senhoras, senhores que nos dão a honra da presença, os internautas que nos estão nos assistindo. Quanto a esse projeto de lei da Frente de Trabalho, acho que todos já conhecem esse projeto. É um projeto de lei que veio aí, como o próprio novo vereador Rafael disse aqui, foi um projeto muito bom, que veio para empregar algumas pessoas que estavam necessitando desse emprego. É um projeto social e que hoje está vendo aqui para uma alteração, onde hoje nós temos 30 pessoas que são contratadas nessa frente de trabalho, que eles estão, na realidade, a alteração é para alterar para 45. Então, acredito eu, de uma grande valia. Quanto ao projeto da lei do PM 021, esse projeto de lei, na realidade, é um projeto de lei que já a prefeitura, o executivo já vem sofrendo apontamentos do Tribunal de Contas por muitos anos. E devido a esses apontamentos é que estão sendo feitas essas correções. Mas como foi dito aqui, esse projeto de lei já esteve aqui, esse projeto já esteve aqui nessa casa, nós conversamos, fizemos reunião lá na Secretaria da Câmara, pedimos, mandamos para o executivo para que pudessem fazer algumas alterações, conversamos, foram feitas alterações, mandaram o projeto substitutivo. Agora nós vamos novamente enviar para a comissão e vamos sentar e realmente estudar novamente esse projeto. Quanto ao projeto 031/2018, é o projeto da desafetação, é um projeto de lei que vem para fazer a desafetação de 2 áreas, uma no Jardim Paraíso, outra na Enseada, devido à compra para o terreno para fazer a escola ambiental, que também acredito ser de suma importância. E quanto às indicações, indicação geralmente como essa sempre vem para ajudar o executivo e mostrar lugares onde muitas vezes alguém não vê, e são reivindicações de moradores. Só que infelizmente esses recap, nós tivemos 2 licitações na prefeitura, que nós recebemos emendas federais, e infelizmente essas licitações não apareceu nenhuma empresa. O dinheiro, a emenda para fazer esse recap, que esse recap é lá no loteamento, que assim possa chamar, e também ali naquele local e mais alguns outros locais da cidade que fazem parte desse projeto. E infelizmente não apareceu nenhuma empresa. Essa licitação vai ser feita novamente para ver se alguma empresa aparece e tem interesse de fazer esse recap. Por isso que não foi feito ainda. E o outro, do polo da questão eleitoral, esse posto para fazer eu também estive numa oportunidade, na época, junto com o Carlos Cardoso, nós estivemos lá conversando com o Conrado, e foi o que ele nos passou, que fica muito difícil, mas que, quando chegar no último ano, que seria não nesse ano, no próximo ano, outro, na questão do ano eleitoral, que era para que a prefeitura fizesse uma reivindicação perante eles, para eles estudarem junto com a prefeitura no que podia ser feito para poder fazer essa transferência, não a transferência, mas a emissão desses títulos novos, né? Porque tem muita gente que não tem condições de ir até Ibitinga para fazer essa renovação de título. E aí vai chegar na próxima eleição, muita gente vai ficar com a dificuldade do voto, porque realmente não vai poder votar com o título se não fizer esse novo título. Pelo momento é só, volto nas explicações pessoais. Vereador Tibilô.
Boa noite, senhora presidente, nobres edis, doutor Giovanni, Cesley, Jeff, a todos que aqui nos dão a honra com a sua presença, aos internautas que nos acompanham. E eu quero começar falando pela indicação que toda semana alguém procura um vereador, ou alguém posta nas redes sociais. É uma coisa que já foi pedida para o Gustavo, secretário de Obras. Ele assim é sempre solícito no que a gente pede. Então eu gostaria, mesmo se não apareceu ainda a empresa, mas que pelo menos fosse remediado até que essa obra for terminada, for feita, porque está intransitável ali no Distrito Industrial. Vocês vão ver com a foto que não tem como passar ali um carro, uma moto, e eu sei que pessoas ali já caíram de moto, porque às vezes vem numa velocidade e passa num buraco desse desapercebido. Se puder mostrar a foto, por favor. Ali, gente, só para fazer uma correção aqui, é a perimetral, tá? Ali do Distrito Industrial. Então não tem como passar numa rua dessa. Eu acho que tem duas fotos, né? Para você ter uma ideia, você passa ali, você faz um enduro, tem que passar de Jeep ali, de um 4x4, ou de, né? Oi? Ali no... já faz uns 20 dias, mais ou menos, que eu dei para você, né, César, essa foto. Não passei mais ali, mas eu falei para o Gustavo, foi feito. Eu falei para o Gustavo para que fizesse alguma coisa, porque... Eu vou dar uma olhada amanhã, mas assim, como na época não tinha arrumado, eu peguei e mandei para a César e mandei para ele também, dar uma olhada. E mesmo, que nem o Dori falou, as empresas não apareceram para licitação, tem o dinheiro, mas que nós possamos pelo menos dar uma remediada nisso, porque ali o tráfego de pessoas ali é grande, por causa que elas vão para trabalhar na Aliança, na Zarte, na empresa do Antônio Sérgio, na Boiane, na Maltim, os caminhões que passam ali. Então eu gostaria que o prefeito, você, Dori, que é o chefe do governo na Câmara, que pudesse ser feita alguma coisa, porque não tem como transitar ali, tá? Pode recolher, por favor. E quanto a minha indicação sobre o cartório eleitoral, Iacanga tem 8.200 eleitores, mais ou menos, 8.040, né? E fica muito mais fácil você trazer o posto do TSE para Iacanga do que você levar 8.040 pessoas para lá. Eu tive conversando com uma das mesárias, ela falou que poucas pessoas fizeram a biometria, e então por isso que eu fiz essa indicação, porque muitas pessoas às vezes têm que perder o dia de trabalho para ir para Ibitinga, e às vezes um pai de família perder um dia de trabalho, para ele vai gerar uma perda maior do que se ele fosse lá refazer o título. Então que a presidente, que os vereadores, que nós possamos nos unir ao prefeito e fazer algo, para ver se a gente faz uma semana com o pessoal aqui do cartório eleitoral de Ibitinga, que nem antigamente tinha. Eu lembro que uma vez nós fizemos isso, eles vieram aqui, ficaram uma semana recadastrando, fazendo transferência de títulos, e que nós possamos fazer isso novamente, tentar ver se eles vêm, porque agora é uma exigência esse novo título, né, da biometria. Então vamos unir forças aqui, para que nós possamos trazer o cartório eleitoral para cá e ajudar essas pessoas, porque é muito mais fácil trazer 10 para cá do que levar 8.000 para lá, né? E quanto ao IPTU progressivo, eu lembro que na Faculdade de Direito a gente estudou um pouco sobre isso. E isso agora é uma norma que está sendo exigida de todos os municípios. Então, claro, nós vamos fazer tudo na devida proporção para não lesar ninguém, que esse não é o objetivo do poder público, não é lesar as pessoas, mas que essa é uma adequação que o município tem que fazer, porque senão o Tribunal de Contas acaba penalizando o município
por causa de uma norma que está sendo infringida. Isso agora é uma normatização que tem que ser cumprida. É claro, tudo nas devidas proporções, ninguém será lesado, porque nós hoje temos um problema na cidade, e o grande problema da cidade é desemprego. Então nós não podemos tirar mais nada do povo, porque o povo já está assim, como diz aquele ditado, vendendo almoço para comer a janta. Está muito difícil a situação econômica do nosso país. Com certeza nós vamos resolver essa situação do IPTU progressivo e vamos resolver com sabedoria, para que o poder público não seja novamente não venha tomar indicações do Tribunal de Contas, mas que também as pessoas não sejam lesadas. Por hoje é só. Muito obrigado. Nobre vereador, só por... Você me daria uma partezinha? Desculpa Sim, eu voltar pode no falar. assunto, mas só para tomar ciência de que o secretário de Obras, o Gustavo, ele falou que na quarta-feira, né, que já passou, Sim. que ele estaria lá fazendo esse tapa-buraco. Eu não posso afirmar que foi feito, porque eu realmente não fui lá para ver. Sim, Tá. sim. Mas ele disse que ele ia lá para fazer esse tapa-buraco para dar beleza. uma melhorada, vamos dizer Sim, assim. com certeza. Dá uma, Mas eu não sei, precisei lá ver. Sim. Aquele asfalto, ele falou para mim que aquele asfalto já venceu, né? Já. E é claro, eu entendo tudo, e eu acho que nós aqui entendemos, mas a população que ali transita diariamente, ela muitas vezes não entende isso. Então, para não soar que nós não estamos fazendo nada também, para preservar o poder público, preservar as pessoas também que passam ali. Porque se uma pessoa dessa cai, machuca, ela pode processar um município. Sim, pode haver acidente. Pode haver acidentes. Então, sim, já, o Rafael está falando que até já processaram aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos estar vendo o que pode ser feito agora para remediar, e depois para solucionar o problema definitivo. Sem mais, boa noite. Informo que não há matérias a serem apreciadas na ordem do dia. Convoco todos para a próxima sessão ordinária, dia 19/11/2018, às 19h30, segunda-feira. Solicito ao secretário que verifique se há inscritos. Sim, presidente. Favor realizar a chamada. Rafael Giovanni, pela porta, Sedemac. Boa noite novamente, presidente, primeiro e segundo secretário, nobres edis, amigos que nos dão a honra, internautas. Gostaria de iniciar a minha fala das explicações pessoais, como sempre faço aqui, parabenizando alguns eventos realizados pelo município. Primeiro que eu gostaria de parabenizar é aos professores, à direção, aos alunos e aos pais da escola Orlando Castro, que fizeram lá na nova quadra, que foi inaugurada há esses tempos, um belíssimo sarau, com as crianças participando, os pais prestigiando, e realmente foi uma festa belíssima, que você via alegria nos olhares das crianças que lá estavam participando. Gostaria também de parabenizar ao funcionário público municipal, João Henrique, que ele é realmente um funcionário do setor de RH, mas está à frente de um esporte, que é o vôlei, e vem desenvolvendo um belíssimo trabalho à frente dessa equipe de vôlei na cidade de Jacanga. A equipe está sendo vitoriosa na toda a região, mas o João Henrique é uma pessoa incansável, e desenvolveu na praia da nossa cidade um torneio, durante um final de semana, no sábado e no domingo, um torneio de vôlei de praia. Tiveram por várias pessoas, várias cidades da região participando, e é devagar que nós vamos conseguindo, utilizando o esporte, utilizando a cultura, que nós vamos conseguindo almejar o turismo da nossa cidade. Então são com pequenos atos de uma pessoa que corre atrás, que vai atrás, que tem a iniciativa e que fez um final de semana diferente na cidade de Jacanga.
E não é a função dele como funcionário público. Ele trabalhou sim num final de semana. Então é essa doação a mais que merece sim esses cumprimentos. Pois não mede esforços para levar os adolescentes, levar os esportistas e levar o nome da cidade de Iacanga a toda a região, a todo o estado de São Paulo. Gostaria aqui também de parabenizar a Secretaria de Esporte pelo evento, pelo campeonato que teve na cidade de Iacanga. Ontem nós tivemos a final. Parabenizo aqui a equipe campeã, que é a Vidraçaria, e ao JS, que foi a equipe que se consagrou campeã de um campeonato que levou o nome do saudoso Pedro Grigolin da nossa cidade. Ele que é um vitorioso também no esporte, que leva essa bandeira do esporte a outros lugares, a toda a região e ao estado de São Paulo. Então, fica aqui, é Antônio Pedro Grigolin, né, Dori? Fica aqui os meus cumprimentos à Secretaria de Esporte, à equipe campeã e também à equipe vice-campeã, nosso amigo Wagner, da Mercearia Nicole, que também foi um belíssimo jogo. Quem lá esteve prestigiou um belíssimo campeonato. E também parabenizo aqui a assistência social do nosso município, no nome da Cristiane, que realizou a formatura dos cursos de auxiliar de cozinha. Tivemos aproximadamente quantos formandos? 60, doutora? 60 alunos. E é com cursos assim, com iniciativas assim, que nós queremos que o nosso município sempre caminhe. Então fica aqui os meus cumprimentos a todas as formandas e também a assistente social do município por desenvolver esses cursos na nossa cidade de Iacanga. Gostaria aqui de questionar ao líder do governo a respeito de 3 temas que eu tratei na semana passada. Já se passaram mais de 15 dias e eu não tive uma resposta positiva. Não sei como que está a situação, mas alguns deles eu já estou sabendo que não foi feito. O primeiro deles é a respeito das telhas que estão na entrada do Vale das Águas. Já passaram mais 15 dias, nós tivemos vendaval esses dias, caiu mais telhas. O que vamos esperar acontecer de ruim para retirarmos aquelas telhas ou fazermos uma notificação, alguma coisa para retirar aquelas telhas daquele local? E a respeito também do muro do antigo zoológico da cidade de Iacanga. Então ficou aqui mais uma vez essa cobrança. A respeito dos ônibus de estudantes, se teve alguma decisão ou algo para melhorar, para não colocarmos nossos alunos em risco, como eles vêm sendo colocados diariamente no transporte de Iacanga até a cidade de Bauru, com ônibus sem condições de transporte. E o terceiro assunto, eu acho que eles estão aqui ainda, não sei se já foram embora, o pessoal da Associação dos Produtores Rurais, que estão demandando urgentemente um funcionário para fazer assessorar os agricultores, os pequenos agricultores do nosso município. Já falei aqui na semana passada, nós temos um cargo de um agrônomo, é um cargo que precisa de um concurso público, já tivemos vários concursos públicos, não foi inserido esse cargo, mas de imediato, para esse ano, um estagiário de agronomia, alguém desse porte da Secretaria de Meio Ambiente, que eu bati incansavelmente numa reunião que eu tive com o Executivo, todos nós tivemos lá na Câmara, para não fazermos contratação de um secretário, demandar muito gasto, para assim contratarmos apenas um médico veterinário e um agrônomo para fazer o serviço que estava precisando. Mas não, preferiu pegar uma secretária, para demandar gasto, cargo de confiança. Então são esses pequenos atos que nós precisamos. Nós temos hoje um estagiário de agronomia, nós temos um funcionário público municipal que é estudante de agronomia, que é o Adriano. Inclusive a prefeitura ajuda o custeio da faculdade do mesmo. Então vamos usar essas pessoas para fazer esse serviço que a agricultura está precisando. E a agricultura, gente, é o que coloca o alimento no prato de cada um de nós. Vamos fortalecer, vamos dar prioridade a esse pessoal. É um funcionário em 2 meses, é para esse final de ano que eles estão precisando. Depois contratamos, fizemos um concurso para um agrônomo. O Estado abandonou esse pessoal, eles estão clamando por ajuda. E cabe sim o Executivo ajudar quem está precisando, eles querem trabalhar. Nada mais do que trabalho que eles estão querendo.
Então fica aqui também ao líder do governo já o meu pedido a respeito disso. Outro assunto, quem esteve aqui na sessão passada pôde acompanhar, é o meu pedido de vista de um projeto que tratava a respeito do Código de Postura, de alterações do Código de Postura. E eu gostaria de aproveitar esse momento para quê? Primeiramente, para agradecer aos vereadores que concederam a vistas, porque eu não estava errado. Primeiro passo, eu pedi o pedido de vistas no dia 15. Está aqui a secretária César que não me deixa mentir. Nós conseguimos ter acesso à lei que estava sendo alterada, que é o Código de Postura, no dia 24, quase 10 dias posterior. Nós não tínhamos nem a lei na Câmara Municipal que estava sendo alterada. É sim um erro, mas já foi sanado, nós já temos agora uma cópia lá para sabermos. Hoje nós estivemos reunindo as comissões. Esse projeto não veio para votação, porque juntamente com o vereador Dorival, com o vereador Leonel, com os vereadores que lá estiveram, o vereador Enaura, o vereador Tibilô, o vereador Galego, que passou, o sargento Assis, que estiveram lá presentes, nós discutimos e achamos por bem que ainda não está apto o projeto para a votação. Então eu não faço perseguição, eu não sou contrário ao prefeito, eu gosto das coisas certas, das coisas corretas. Então fica visível que o projeto não estava pronto para ser votado. E nós chegamos a essa conclusão hoje. Fiz um relatório, discutimos, ia fazer as emendas, mas vimos que não, precisava de muito mais no projeto. Então é assim que eu gosto de trabalhar, com pessoas que se dedicam, que debruçam para estudarmos o que é de melhor para a sociedade. Não apenas para criarmos leis e não sabermos o que estamos fazendo ou o que estamos criando, nem sequer lermos o projeto. E não, nós estamos trabalhando e muito em prol desses projetos, em prol desses estudos. E é assim que eu gosto de continuar trabalhando e quero continuar a trabalhar. Então, muito obrigado a todos, os vereadores que estiveram, que conversam, que dialogamos, para chegarmos num consenso comum. Porque a política nada mais é do que a arte do diálogo, a arte de melhorarmos a vida dos outros, a vida dos nossos munícipes. É o que nós estamos procurando fazer. E para finalizar a minha fala, não poderia de deixar falar a respeito do tema, é sobre a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública. E acredito que é porque a maioria está aqui hoje enchendo essa casa de leis. Este projeto já esteve aqui no ano passado. Realmente ele foi colocado em votação, pedindo urgência especial do projeto, sem sequer ser estudado, sem sequer nada. Tivemos uma pequena participação popular no dia dessa sessão. Essa sessão de Câmara que aconteceu no dia, me lembro bem, 3 horas da tarde, quando a maioria estavam realmente trabalhando, e conseguimos não ter aprovação de 6 pessoas para esse projeto ser votado naquele dia. Posterior a isso, o Executivo retirou este projeto, o ano passado, não deixando esse mesmo ser votado. Novamente, esse ano, fomos chamados pelo Executivo para uma reunião, que ele tinha realmente feito um estudo, que demandava, o que não demandava, quantas lâmpadas e qual era o gasto. Este estudo foi nos passado na reunião, que seria passado para cada um dos vereadores via e-mail, ou ir acompanhando o projeto. Falei na sessão passada, esse estudo não veio. O porquê, qual o receio de mandar algo para nós vereadores, que somos representantes da população, estudarmos? É de causar estranheza. E nós não podemos ter estranheza, não podemos aprovarmos nada ou estudarmos nada que tem coisa estranha. Ninguém aqui quer esconder nada de ninguém, porque quem vai pagar a conta é a população. E eu estou inserido na população. Então, se eu não quero pagar, custear nada do meu bolso, eu também não quero que nenhum dos senhores também pague. E esse projeto, esse anexo, esse estudo não subiu em nenhum momento e não foi encaminhado ao e-mail de ninguém. Porém, a participação popular, a força da população, porque são os senhores que nos colocaram aqui. Nós 9 só estamos aqui porque os senhores nos escolheram. Fez novamente valer a vontade popular. O vereador Leonel colocou uma enquete no Facebook. Eu
não tive medo e não tive receio de demonstrar aqui na sessão passada que estava e estou do lado da população de Iacanga. E falei aqui nessa tribuna que sou o contrário e continuarei contrário a esse projeto da forma que ele veio. Então não tenho medo do executivo, de quem quer que seja, expor o meu voto e colocar a verdade, colocar que a população não merece pagar o preço. O projeto é bom, a iluminação vai melhorar? Sim, mas a população não pode pagar o preço. Vamos procurarmos outros meios. Nós temos aqui 9 mentes pensantes, o executivo tem ele, o vice-prefeito, mais vários secretários, tem muitas mentes pensantes, para nós procurarmos um outro meio de melhorarmos a iluminação de nossa cidade, sem fazer com que a população pague essa conta. E não é com ameaça, não é com pressão, não é falando assim que ninguém dá dica de nada. Dica nós damos, nós corremos atrás. Porém, se ele não aceita, aí é problema do executivo. Não é a nós. Não é pressionando, querendo fazer dedo na cara, que vai conseguir o meu voto. Eu não tenho medo de executivo, porque eu fui eleito pela população de Iacanga e estarei sempre do lado da população. Quero sim melhorar a iluminação pública municipal, mas não com a população pagando este alto preço, que com certeza ficará às contas de energia. E com isso, com a pressão popular, com os vereadores que aqui estiveram e assumiram esse compromisso de contrariedade, o prefeito retirou novamente o projeto da Câmara Municipal. Então, por isso que não foi nada votado, por isso que não foi nada discutido, por isso que não foi nada falado aqui nessa Câmara. Porque, mais uma vez, este ano, ele retirou o projeto. Não li o ofício, não sei os motivos do Executivo, mas não podemos votarmos e vermos realmente quem defende a população ou quem defende o prefeito. Então, peço encarecidamente aos senhores e às senhoras, população de Iacanga, vamos nos unir. Vocês têm força e não é pouca. Vamos estar mais participando, cobrando os seus vereadores, porque é assim que nós vamos construir uma cidade melhor. Vamos ter uma cidade melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, pois é vocês que pagam todas as contas, pagam os nossos subsídios, os subsídios do prefeito. É a população. Então, não vamos desanimar. Não vamos estar aqui apenas quando tem esses projetos. Vamos cobrar e sabermos. Porque temos muitos outros projetos que irão também prejudicar a população, irão pagar a conta, como é o caso hoje, que nós estamos sentindo no bolso, que é os 50% do esgoto, e fica sempre aprovado as quietas. E não vamos aceitar isso, população. Vamos seguir em frente por uma Iacanga cada vez melhor. Independente se lá no Executivo esteja Ismael, Chico, Durvalino, quem quer que seja. A população tem que sim decidir o caminho da cidade de Iacanga. E vamos então participar de conselhos, vamos participar de reunião, audiência pública, porque infelizmente quando nós chamamos, a população não vem. Então precisa realmente de uma participação ativa da sociedade, porque quando a sociedade participa, pode ter executivo, legislativo, vai ceder sim à vontade popular. E é assim que eu quero finalizar a minha fala. A CIP não vai ser votada, a CIP foi retirada, e pode ser o ano posterior voltar esse projeto? Sim, pode. E eu novamente estarei aqui incansável na luta e na defesa da população da cidade de Iacanga. Uma boa noite e muito obrigado. Pela ordem, vereador Leonel. Boa noite, presidente. Boa noite, segundo secretário. Boa noite, internautas. Boa noite, nobres edis e pessoas que nos dão a honra. Eu acho que eu tenho que começar a minha fala dando um pouco... Chegou o momento de eu dar um pouco o meu esclarecimento
para a população em geral. Primeiro, eu queria expressar que eu também não estou aqui trabalhando sob pressão, não estou trabalhando sobre ameaças, sobre fluxo. Eu tenho minha ideologia, meus pensamentos, e eu trabalho com a transparência e com a ética. Ninguém influencia o meu voto e ninguém manda em mim em questão de ameaças dentro do legislativo aqui. Aqui eu não tenho esquema com ninguém. Quando eu fui eleito, eu passei pedindo meu voto sem oferecer nada para ninguém. A única coisa que eu fui na casa de cada um é o meu comprometimento, e é isso que eu estou fazendo aqui na sessão de Câmara como vereador. Prova disso são os projetos apresentados por mim aqui. Os projetos de indicações e apresentados por mim nessa Casa de Leis. Um deles é uma lei aprovada por nossos vereadores, que eu achei muito importante. Depois de 4 anos, a lei que eu apresentei para a abertura do Banco do Brasil, no caso, ele está abrindo, os caixas eletrônicos estão funcionando aos finais de semana e feriado até às 10 horas. Para quem não sabe, eu também sou contra esse aumento da taxa de esgoto, que é uma lei criada em 2008, que, quem não sabe também, foi na mesma legislatura que criaram a CIP. Foram os mesmos vereadores que criaram a lei da CIP, foram os mesmos vereadores que criaram a lei do esgoto, a taxa de esgoto, 50%. Foi eu que faço indicação solicitando aqui um plano de saúde para os funcionários públicos. Foi eu que solicito um plano de carreira para os funcionários públicos. Algumas votações eu votei a favor. A falta do decoro parlamentar é uma. Cobro o executivo. Estou sempre participativo com os nossos vereadores aqui do legislativo. E eu também fui contra a urgência especial da CIP. Então é bom eu relembrar um pouco a memória de alguns, porque eu também estou a favor da população. Eu sou iacanguense e o que eu não admito é ficarem com boatos em redes sociais, falando que eu estou amarrado com alguém, que eu estou na mão de alguém, que estou com esquema com alguém, na rua, na rádio, nas redes sociais, e fica um negócio desagradável. Talvez por eu trabalhar na prefeitura, alguém associa que eu sofro represálias. Comigo não tem represália nenhum. E se tiver represália, eu tenho as minhas maneiras de se tratar como represália. Nunca teve represália contra mim. E eu não me sinto pressionado em nada do que eu faço aqui no Legislativo. E eu também estou aqui, eu não tenho medo disso. Eu estou aqui para defender a população que me elegeu e estou aqui para trabalhar com transparência. Eu fui escolhido na intenção de renovar, e é isso que eu estou fazendo aqui. Estou pensando primeiro na população antes de aprovar qualquer projeto. Sempre, do primeiro dia que eu entrei aqui até o final, eu irei honrar com o meu compromisso com a população. E eu queria dar um recado para essas pessoas que ficam no Facebook, ficam na rua falando boatos, não é só de mim, de outros vereadores, que antes de reproduzir os boatos, vão confirmar com o vereador se é isso, se é aquilo. Iacanga ou qualquer vereador é fácil de encontrar, sabe onde trabalha, tem o telefone, se não souber, vai na Câmara, pergunta. Eu declaro aqui, estou de portas abertas para alguém que tiver alguma dúvida sobre a minha pessoa, sobre o meu trabalho, que venha questionar comigo antes de sair sair defamando pessoas aí pela cidade. E por isso eu não fui escolhido para o povo para ficar aqui fazendo peso. Por isso que eu estou aqui exercendo minha função de vereador com dignidade. E eu quero também deixar aqui o meu relato da enquete que o Rafael citou. O motivo da enquete, gente, não foi para decidir o meu voto, porque o meu voto já estava formado.
desde o começo eu já tinha o meu ideal, a meu raciocínio e a minha ideologia. O motivo da enquete foi para esclarecer mais a população o que foi o projeto de lei. Quem entrou na enquete viu que aquilo lá é uma cópia do projeto de lei. É um motivo de eu trabalhar com transparência, mostrando que estava aqui na Câmara para a gente aprovar. E a intenção foi informar. E aqui, para quem não acompanhou, eu venho expressar o resultado. Foram 156 votos na enquete, 96% da população foram contra e 4% que votaram foram a favor. Então, e aí dá para mensurar a satisfação da população. Por isso é bom informar aqui, né, que agora a gente, nós vereadores, estamos aqui para arrumar um erro do passado dessa CIP aí. Porque quando ela foi criada, através do projeto de lei 2005, que foram pelos mesmos vereadores que criaram a tarifa de esgoto, repito, de lá para cá não passaram nenhuma fiscalização ou aumento. Mas isso não justifica fazer a efetividade da lei agora, dessa maneira brusca. E então, eu quero declarar que através do meu voto, e a Câmara também não pagará os 11%. Eu estou a favor da população e a favor do bolso da população. E eu queria também aproveitar e falar com que as pessoas que aqui estão, que estão acompanhando, que acompanhem com mais efetividade, com mais força, com mais tempo, né? E que realmente saiam e vejam quem os vereadores que estão a favor, que estão contra, aos interesses da população. Isso é muito importante. Não, eu acabei de falar que através disso, a Câmara não vai pagar os 11%, se depender de mim. Então, eu sou contra. Eu queria também agora aproveitar, o Rafael foi muito feliz aqui em agradecer ao João. O João, eu conheço o João, ele é uma pessoa que não mede esforços, ele devagar, ele vem colocando o seu tijolinho e vem construindo o seu castelo com determinação, sem ganhar um centavo com isso. Isso é o mais importante. É duro ver que pessoa igual ele, que depositam o seu tempo e dinheiro através de um projeto social. Então, João, parabéns, continue assim, e a Câmara precisa de pessoas assim, determinadas. E o Rafa, você também comentou do portal do Vale das Águas. Eu também fiquei sensibilizado com aquilo, e eu liguei para o Edson, porque lá é um portal e é particular. Eu liguei para o Edson, expliquei para ele a situação, e ele se prontificou a passar por um pedreiro dele para retirar as telhas e ver o que necessariamente tem que fazer. Mas aí tem que colocar uma telha, trocar as madeiras, aí a prefeitura não... Mas aí, eu sugeri ele para deixar sem telha, mas ele quer reformar, ele se prontificou a reformar. E eu acredito, eu posso até tomar a frente, conversar com ele de novo, e para ele estipular um prazo para a gente terminar aquilo lá. Então, você não está sozinho nessa luta, eu estou lá. E eu queria agradecer pela inauguração da quadra Pedro Reis, lá, pela pintada da quadra, reforma, não sei como é que denominaram aquilo. Mas eu achei uma coisa meio estranha. Os parentes do Pedro Reis, que é o nome não sei se não foram convidados, mas não estavam lá. Eu conversei com o Ricardo, ele falou que ele não recebeu o convite. De repente o executivo nem está sabendo disso, né? De repente alguém cometeu alguma gafe no meio do caminho, assim. É uma coisa deselegante.
Queria agradecer a assistência social por prestar um serviço firme, um serviço de punho, que eles não têm horário. Eu acompanho de perto, eu vejo que tem assistentes sociais ali que desdobram, às vezes até fazem vaquinha para ajudar determinadas pessoas que não podem ter recursos públicos, mas eles fazem sim, agem com o rigor da lei e na necessidade de cada um. Então, meus parabéns à assistência social, na pessoa da Cristiane, todas as assistentes sociais e todos os envolvidos. Eu queria tentar cobrar aqui, Dori, não sei, agora é o momento da gente pegar e analisar esse índice da folha de pagamento para poder dar uma reserva aí, porque sempre no mês de março tem um aumento do funcionário público, né? Então era bom a gente ficar alerta para esse índice prudencial, porque quando tem o dissídio para dar um aumento do funcionário público, está perto do índice prudencial. E quando não está longe, esse índice prudencial pode contratar um, contratar outro. Então eu queria tentar dar uma força a mais para segurar esse índice, e já que o índice é em cima do IGPM, né? E o IGPM esse ano vai um pouquinho alto. Então, para que o executivo visse com bons olhos o aumento para os funcionários públicos, e um aumento digno. E eu queria encerrar a minha fala apoiando o Rafa na contratação do agente da agricultura, digamos assim, ou um estagiário, porque o estagiário a gente já tem uma lei, como o vereador ele não pode fazer projetos de lei que envolvam o erário público, a gente já tem uma lei do estagiário, então a gente já pode usar ela a favor da agricultura. Então a gente pode sim, de repente, pegar um estagiário. Você citou o Rafael, o Piri, e ele está fazendo faculdade, e dentro da lei que dá auxílio à faculdade, disponibiliza um parágrafo que ele tem que prestar serviço. Então a gente poderia juntar o útil com o agradável. A gente está citando o nome dele porque a gente sabe dele. De repente tem mais pessoas para poder ajudar. Exatamente. E para finalizar, eu queria chamar todos para a festa, para a quermesse de São Benedito, que ocorrerá dia 9, dia 10 de novembro, ali na Praça São Benedito, com um louvor carismático e tudo mais. Sem mais, muito obrigado, boa noite a todos. Pela ordem, Sargento Assis. Alô. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, doutor Giovanni, Césley, Jefinho, população que nos deu a honra e que sempre façam assim. Agradecer à Polícia Militar, soldado Cap, soldado Cristiano, que aqui bem representam a nossa gloriosa corporação. Falar por último é meio complicado, que um já falou, né? Então eu vou ser um pouco redundante aqui, mas vou deixar o meu posicionamento. Já foi dito aí que, quanto ao projeto da CIP, muito questionado, muito falado, e a população trabalhou magnificamente nesse período todo, demonstrando a força que nós temos. As redes sociais, hoje em dia, elege presidente da República, né? Então, ela tem muita força. E foi um negócio muito interessante que foi se propagando, e nós sabemos que foi retirado esse projeto de votação. Ele ia ser votado no dia de hoje, porém, a qualquer momento, esse projeto poderá voltar a essa Casa de Leis. E eu já quero deixar aqui registrado que eu sou contra também se ele voltar.
Tá? Porque é um projeto realmente de grande importância, um projeto valioso. Nós, da segurança pública, sabemos que a iluminação, sendo um LED, fica muito bom. Temos um exemplo aqui, nas portas dessa Casa de Leis. Mas é uma situação que, no meu entendimento, o nosso município tem a capacidade, tem a competência financeira de fazer isso acontecer. Porque não precisamos fazer a cidade toda ao mesmo tempo. Eu acho que com alguma economia em obras públicas, com emendas parlamentares, vários deputados foram eleitos na nossa cidade, muito bem votados. Vamos correr atrás, até concito os vereadores a irmos a Brasília atrás de emendas para 2019. E nesse sentido, nós realmente realizar essa iluminação pública no nosso município, mas sem ônus para o munícipe, sem o povo pagar. Não aguentamos mais pagar. Começamos o ano pagando, terminamos o ano pagando. Então, deixar bem claro que o município de Acanga tem a capacidade financeira de ir realizando essa troca de lâmpadas aos poucos. Podemos pegar um terreno, um bairro mais escuro e vamos fazer essa iluminação. Um exemplo, eu vou deixar aqui registrado e levar ao conhecimento da população que às vezes não sabe o que acontece no meio administrativo. A Câmara Municipal, ao final do ano, agora em dezembro, dia 31 de dezembro, ela devolve o 12º ao prefeito municipal, ao município. E é R$500 mil em média. Utiliza esse dinheiro para fazer iluminação pública. Você entendeu? Usa-se os R$500 mil de devolução do município para o município em prol da iluminação pública, sem que o nosso munícipe pague essa conta. Então, se economizarmos, se corrermos atrás de emendas, se utilizar esse dinheiro do 12º que nós devolvemos para o município, nenhum munícipe vai pagar um centavo de iluminação pública. Então, eu deixo aqui registrado que, se quiser, tiver boa vontade, será feito sem que o povo pague a conta. Então, eu deixo bem registrado que, se esse projeto retornar a essa Casa de Leis, como eu já fui contra lá atrás, eu serei contra novamente. Termino minha fala dizendo o seguinte: o povo de Acanga acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado, boa noite. Bolsonaro. Pela ordem, vereador Galego. Pela ordem, Rogério Tibilu. Boa noite novamente, senhora presidente, primeiro secretário, nobres edis, aos que nos dão a honra com a sua presença. Eu quero só falar uma coisa aqui, só fazer uma lembrança do vereador Leonel, que ele questionou por que tantas pessoas o indagaram, né? Porque na leitura, somente 4 vereadores se posicionaram, que foi eu, o Rafael, o Galego e o Sargento. E o ano passado, ô Léo, vamos ser honestos aqui, você não assinou. Você não assinou. Ô Tibilu, eu então, não ele não assinei. assinou a urgência especial. Por isso que eu votei contra a urgência Você especial. entendeu? Então, o ano passado tinha que assinar a urgência e você não assinou. Então, eu não assinei. Por isso que eu assinei. Nós não assinamos. Por isso Você que eu assinei. Eu fui contra a urgência especial. Vou assinar? Eu assinei. Eu não assinei. Então, só que aí... Quem é a favor tem que assinar. Quem é contra não precisa assinar. Não, eu sei disso. Só que aí, vamos ser honestos aqui. Você alegou que não assinou porque o Dr. Giovanni não deu para você assinar. Não, só que você sabia que não devia assinar. Não. Então, acho que hoje você é contra. E lá você não assinou. Por quê? O Assis não estava na sessão aquele dia. Então, bastasse eu não assinar para que não, Tibilu, não passasse. Você não concorda? Se eu tivesse assinado, a urgência tinha passado? Sim. Então, eu não assinei e não passou. Sim, você não assinou. Só que você não assinou e depois falou que o Dr. Giovanni não deu para você assinar. Não, o Dr. Giovanni não tem poder de vereador. Não, mas tudo bem, vereador, passou Tibilu. Hoje, mas só para fazer uma correção. Sim. Eu acho que nós temos que ser, pelo menos assim, cautelosos com as coisas não, que a gente Não, sim, a gente mas fala. é o seguinte, o vereador mas aqui passou, hoje sou eu, não é o hoje Giovanni. Hoje eu vejo que você até fez
você até fez a enquete, e eu acho que isso que talvez as pessoas tenham até confundido você. Eu acredito também que você ia ser contra, tá? Embora só houve 4 posicionamentos, mas vamos tocar, é só isso que eu queria deixar registrado aqui. Não, mas dá licença, Tivoso. No dia que era para se posicionar, é o dia da votação. O dia da votação era para ser hoje. Não foi a votação porque o projeto foi retirado. Sim, sim. Tem que não, eu só quis fazer essa seguinte indagação, que talvez você tenha sido muito cobrado por causa disso. É isso que eu quis dizer. Sim. Não quer dizer que você era contra ou a favor. Tá. Só quis dizer que talvez muitas pessoas te cobraram por causa disso. Porque a intenção que se passou é que estava-se em cima do muro. E, talvez por isso te cobraram. Mas eu não sei do seu posicionamento. Mas a intenção que você passou foi essa, entendeu? Talvez por isso você tenha sido cobrado, mas eu não estou aqui para falar do seu posicionamento. Não, tudo bem, só estou aqui só para relembrar. Mas que fique entendido. No dia que passou a urgência especial, eu não assinei. Sim, tudo bem, tudo bem. Eu quero falar também, gente, eu quero agradecer a todos que ajudaram no jantar da Santa Casa. Foi bastante gente no jantar da Santa Casa. Quero agradecer a todos que foram lá, que compareceram, que ajudaram, né? Essa frente de trabalho, que já é outro assunto também, de 30 para 45, é muito bom, porque hoje o desemprego na nossa cidade está, assim como na nossa nação, está muito grande. E quanto à CIP, eu vou só reafirmar o que eu falei na sessão passada. Na sessão passada, eu falei que eu me posicionei contra porque hoje Iacanga tem um grande problema. O grande problema que Iacanga, assim como a nossa nação passa hoje, chama-se desemprego. Eu até citei o exemplo aqui da Ebel. Quando eu trabalhei na Ebel, a Ebel tinha 560 funcionários. Hoje a Ebel tem 60. Ela mandou 500 pessoas embora. E essas pessoas não foram absorvidas pelo mercado de trabalho. Aí eu citei aqui exemplo também da Tecnomac, que tinha quase 30 e hoje está lá com 6, 7. A ZAT mandou funcionários embora. A Aliança mandou. O comércio nosso está gritando. Porque, só um exemplo da Ebel, 500 pessoas perderam emprego, ganhando uma faixa de R$ 1.300 por mês. Faça uma conta. 500 vezes 1.300. De cabeça eu não consigo fazer, mas vai dar mais de R$500 mil ao mês que circulava dentro da nossa cidade. E não circula mais. Por isso que essas pessoas perderam o poder aquisitivo, perderam o poder de renda. Então, por isso que eu me posicionei contra esse projeto, porque eu acho que hoje a grande necessidade de Iacanga é terminar o nosso distrito industrial e tentar trazer empregos para a nossa cidade. Eu acho que a procura por empregos na nossa cidade está gritante. Eu falo porque eu sou gerente de empresa, e lá para a gente chegava a 6, 10 currículos mês, agora chega a 60, 70 currículos mês. Então, as pessoas estão precisando trabalhar com urgência. Então, por isso que eu me posicionei contra esse projeto, porque a grande necessidade de Iacanga hoje é trabalho. Tá? Os nossos amigos do município estão perdendo o poder aquisitivo. Eu quero falar também, gente, sobre o recadastramento dos túmulos. Está sendo feito o recadastramento dos túmulos lá na porta do cemitério. Amanhã até sábado eles estarão fazendo o recadastramento dos túmulos. Então, se você souber de alguém que precisa fazer esse recadastramento, fale lá com o Celso. O Celso é o responsável do município por fazer esse recadastramento. E vai ter um pessoal, uma equipe lá. O Adriano, o Reginaldo, são todos da equipe do Celso, que estarão fazendo o recadastramento. Então, que procurem lá esse pessoal. E quero também falar, para finalizar minha fala, sobre as eleições nacionais. Gente, agora, ao meu ver, acabou o PT e PSL. Agora é uma nação toda. Vou citar aqui um versículo da Bíblia que fala assim: casa e reino dividido não prospera. E isso é uma verdade, é uma fatalidade. E a arte da guerra, para quem já leu, também fala. Se você divide, você enfraquece. Agora é hora de nós sermos um só povo, uma só nação, parar com o revanchismo e lutar por uma nação melhor. É isso que nós precisamos, e que
e também independente de fé, independente se é católico, evangélico, espírita, seja o que for, orarmos pelo Brasil. O Brasil precisa urgentemente de uma intervenção divina, de uma intervenção moral, de uma intervenção econômica. O Brasil precisa urgente de melhoras. E agora não é hora mais de nós ficarmos olhando quem é PT, quem é PSL, quem é Haddad, quem é Lula, quem é Márcio França, quem é Dória, quem é seja o que for. Agora é hora de nós olharmos para o bem da nossa cidade, para o bem do nosso estado, para o bem da nossa nação. E um só povo, uma só força, e confiar em Deus. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Pela ordem, vereador Dorival. Dorim. Boa noite, senhor presidente, secretários, nobres edis, senhoras, senhores que nos dão a honra da presença. Primeiramente, eu queria falar aqui sobre o campeonato de futebol de salão, da qual eu não participei, não estava. Só fiquei vendo por mensagem e foto. Eu estava em São Paulo, junto com o prefeito, onde nós estivemos no Palácio, reivindicando algumas emendas que não foram pagas, de alguns deputados, porque todos sabem, até o final do ano, tem o governador, depois mudará. Então nós estivemos lá, fazendo essas reivindicações. Então eu não consegui chegar a tempo. Tentei, mas não consegui, porque o homenageado era o meu tio Antônio Pedro Grigolin, como todos sabem. Mas, infelizmente, não consegui chegar a tempo. Quanto ao... Foi citado aqui o jantar, a segunda noite árabe do jantar da Santa Casa. Acredito que todos saíram de lá satisfeitos. Acredito que tenha sido um bom jantar. Foi muito bom. Hoje também fui viajar, cheguei, fui até a Santa Casa para saber se já estava pronto. O balanço desse jantar. O balanço praticamente está pronto, está faltando algum pagamento, mas já está praticamente pronto. E eles vão nos dar um lucro aí de R$10.000 para a Santa Casa. Nós precisávamos, nós temos que comprar alguns equipamentos para a Santa Casa, que estão queimados, e temos lá alguns orçamentos, e o dinheiro, graças a Deus, vai ser suficiente para comprar. Agradeço a todos aqueles que colaboraram, porque foi muita gente que colaborou com esse jantar. A gente não vai citar nome de ninguém, porque foram muitas pessoas que colaboraram com doação e tudo mais. E fora as pessoas que estiveram lá, porque quem foi lá, apesar de ir jantar e tudo mais, mas ele também estava fazendo a sua colaboração. Então, quero aqui agradecer, em nome da entidade Irmandade da Santa Casa, pela colaboração de todos. Fui lembrado aqui pelo vereador Rafael, para fazer aqui o convite a todos, pelo MTB, segundo MTB de ciclístico, que será realizado lá no Lago Municipal, lá no Beira-Rio. A saída será de lá, que lá vamos ter as barracas que são revertidas em prol à PAI. Então, e que todos desçam, participem e ajudem, assim, a PAI de nossa cidade. E também ao meio-dia teremos a inauguração do banheiro sanitário do lago. Isso no domingo, tá? Às 12 horas. Quanto ao projeto da CIP, como eu disse aqui na sessão passada, que esse projeto tinha sido lido, ele ia para as comissões. No dia seguinte, fui até a Secretaria da Câmara, coloquei o projeto debaixo do braço e fui conversar com o prefeito. Conversei com o prefeito por vários dias, a gente vem conversando, e falei para ele
que estudasse para que a gente voltasse a conversar com os vereadores, estudasse alguma outra maneira, ou, né, porque realmente é a necessidade, existe uma necessidade, não só pelo fato da iluminação que vai se melhorar e muito, com as lâmpadas de LED, mas também porque hoje a prefeitura ela arrecada em torno de R$20 mil com a iluminação pública. E ela tem um gasto de quase R$50 mil. Então, o dinheiro que arrecada não paga o que gasta. Então, isso não pode continuar assim. Então, conversei muito com ele e ele decidiu isso e nós vamos estar conversando novamente com os vereadores e para ver o que a gente pode decidir e fazer. Quanto à eleição, quanto à questão de voto, que foi dito aqui, de questão de pressão e tudo mais, eu acho que quem está aqui é competente para ter sua ideologia. Quem está aqui não precisa ficar mostrando o que ele é, o que ele deixa de ser. Ele tem que vir aqui votar e defender o povo de Iacanga e o município de Iacanga. Tá? Cada um tem a sua ideologia. Aqui ninguém sofre pressão para votar ou deixar de votar. Pelo menos eu não acredito nisso. Tenho certeza que aqui ninguém sofre pressão. Aqui cada um vota naquilo que ele está convicto para se votar. Então não vejo motivo para vir aqui e ficar fazendo colocando isso aqui para a população, ou para quem está aqui presente, ou para quem está, né, escutando aí os internautas que estiverem assistindo. Eu acho que não precisa disso. O que tem que vir aqui é falar o que ele concorda, o que ele não concorda, qual é a posição dele, e votar naquilo que ele acha que é certo, naquilo que ele acha que é errado. Tá? Da forma que ele acha que ele deve votar. Então não tem que vir aqui e ficar falando eu vou votar, eu voto por causa disso, eu voto por causa daquilo. Ele tem que ter ideologia. Ele está aqui, ele foi eleito pelo povo. Dá licença um minutinho, vereador. Sim, tem que ter argumento, lógico, senão ele não tem como votar. Mas isso é próprio de cada um. Isso é próprio de cada um, né? Eu acho que cada um está aqui para votar da forma que ele está convicto a isso, a votar. Foi eleito pelo povo, sim, todos nós fomos eleitos pelo povo. Ninguém que está aqui foi eleito de outra maneira. Alguém que está aqui foi eleito por outra pessoa, entendeu? Então eu acho que não adianta ficar esse diz que me diz, tá? Do mais, boa noite a todos, obrigado, até a próxima. Já disse a minha posição, vamos estudar. Relembro todos os vereadores que a próxima sessão ordinária será dia 19/11/2018, segunda-feira, às 19h30. Declaro encerrada a sessão.